Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana conosco, o economista Eric Herbert Tal, economista-chefe da Técnica Consultores. Eric, tudo bem? Prazer, Luiz. Prazer, seja bem-vindo. Primeiro tema, primeiro bloco, tema do convidado, você escolheu crescimento econômico. Felizmente, a gente começou a ter crescimento no primeiro trimestre, no segundo trimestre, mas a grande pergunta é para valer ou é um voo de galinha? É para valer, Luiz. Eu acho que o crescimento econômico ele veio para ficar. A economia brasileira tem um potencial de crescimento, né? Primeiramente, está vindo através de consumo, mas num segundo momento vem através de investimento, sem dúvida nenhuma. Que é exatamente a segunda pergunta aqui. A gente viu um investimento muito fraco ainda, não preocupa? Preocupa, mas o custo de oportunidade entre a queda da taxa da Selic, né, que deve chegar aí a 7% no final do ano, deve movimentar, retirar do lado financeiro para o lado real muitos recursos. E parte desses recursos devem migrar para o lado real através de investimento, novos comércios e assim por diante. Ou seja, muita gente que deixava dinheiro parado num título público vai começar a investir no lado real da economia, é isso? Sem dúvida nenhuma, até porque hoje a rentabilidade do lado financeiro vai ficar muito aquém do que esses investidores necessitam. Então eles devem migrar esses recursos para o lado real, onde a rentabilidade desses projetos reais, do lado real, devem gerar rentabilidade superior ao mercado financeiro. E qual que vai ser a mola, ou quais serão as molas propulsoras desse crescimento econômico? Eu acho que num primeiro momento o consumo deve fazer com que essas pessoas comprem e aí na sequência o investimento, né? Então é aquele efeito multiplicador da economia. Você tem primeiro o consumo, o investimento emprega pessoas, esse empregado vai passar a consumir novamente, e aí você tem esse efeito multiplicador da economia. Agora, você falou muito na questão do investimento e a gente sabe que precisa ter confiança para investir. E no ano que vem a gente tem um ano difícil, um ano eleitoral, um cenário ainda absolutamente nebuloso, sequer a gente tem certeza quais serão os candidatos. A minha pergunta aqui é a seguinte: qual é o risco eleitoral, por exemplo, de um candidato mais à esquerda ou mais à direita que apresente uma agenda econômica que não agrade o mercado? Qual o risco disso embaralhar esse jogo, o otimismo ir embora e, eventualmente, o crescimento econômico também? O risco eleitoral ele existe, né? Mas eu acho que o seguinte, o crescimento econômico veio para ficar pelo potencial da economia e pelas premissas ao redor do mundo. Você tem um crescimento norte-americano razoável para bom, um crescimento chinês, aí uma desaceleração da economia chinesa suave. Então, as premissas ao redor do mundo estão indicando que a economia brasileira tem um potencial para seguir nessa atuada, né? Óbvio que o risco eleitoral é uma premissa importante, né? Mas eu acredito que a economia brasileira deve continuar crescendo. Agora, você acha que o mercado trabalha com a possibilidade de que não tem chance nem o Lula à esquerda, nem o Bolsonaro à direita? Você acha que essa é a premissa desse bom resultado hoje do mercado, por exemplo, em termos de bolsa de valores, tem essa premissa ou o risco está ali? O risco existe. Eu acho que o risco existe. Algumas pesquisas têm indicado, óbvio que está muito distante da eleição, mas alguns cenários aí que o Lula tem aparecido como líder, né? O próprio Bolsonaro, né? Tá indo bem. O próprio em Bolsonaro. Segundo lugar. Mas eu acho que quando começar a campanha realmente, eu acho que a gente talvez veja não tão forte o Lula e não tão forte o Bolsonaro, né? Mas o risco eleitoral existe sem dúvida nenhuma. Muito bem. Eric Herbert Tal, economista-chefe da Técnica Consultores, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã para falar sobre crédito. Um grande abraço e até lá.